Bom dia, crianças. E aí, como está tudo? Tudo bem? Ai, que bom que está tudo bem. Fico feliz, viu? Tô com muita saudade de vocês. Mas logo, logo a gente já estará se encontrando. E aí nós vamos matar essa saudade toda, não é mesmo? Ah, estou esperando ansiosamente por esse dia. Vamos para mais uma aula, então? Olha, nossa aula de hoje será de ciências sociais. Então, o que que vocês vão precisar para essa aula de ciências naturais? Peguem o grupo 2 e o estojo de vocês, tá bom? Lembra daquela dica que eu dei? Quem tiver fone de ouvido e puder utilizar, eu acho que é melhor, porque assim evita os ruídos da casa, evita as distrações de vocês. Então, eu acho que ajuda. Fica essa diquinha aí para vocês. E nessa aula não terá o vídeo da professora, tá? Nós trabalharemos com um áudio, então vocês vão estar ouvindo a minha voz, prestando bastante atenção naquilo que eu vou passar para vocês. Então, pode abrir lá no capítulo de Ciências Natureza, que nós vamos dar continuidade, vamos continuar falando o que nós iniciamos na aula de ontem. Então, vamos lá? Preparados? Apertem os cintos que vamos começar. As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. Olha só, eu trouxe esse vídeo para vocês para a gente dar uma lembradinha do que nós falamos na aula de ontem, né? Nós, como na aula de ontem, nós fomos falando um pouquinho disso mesmo que está mostrando nesse vídeo. Nós falamos sobre o desmatamento que acontece no ecossistema. Então, o homem, o que ele vai fazendo? Ele vai desmatando, né, a natureza, ele vai tirando ali, todo mexendo em todo o ecossistema para benefícios próprios e vai trazendo um grande problema aí para o futuro, né? Foi o que nós aprendemos na aula passada. Algumas coisas, o homem ele acaba precisando mexer nessa natureza. Só que precisa ter um equilíbrio, né? Isso não pode ser em excesso, porque senão nós temos problemas muito grandes. E a natureza vai ficando muito triste, vai ficando muito doente e vai tendo muitos problemas aí. E aí, então, dando continuidade aqui na página 183, vocês vão fazer aquele nosso esqueminha. Vão pausar o vídeo, fazer a leitura e já pode grifar. Olha quantas coisas importantes tem na página 183. Tem bastante coisa importante, né? O que a página 183 traz para nós? Ela traz a opção do reflorestamento. Vocês já ouviram falar sobre o reflorestamento? Se vocês não ouviram, então vocês vão aprender hoje sobre isso, tá bom? Então, o que é a mensagem que essa parte aqui quer trazer para nós? É porque devido à degradação do ambiente, algumas florestas elas já não conseguem mais se recuperar naturalmente. Ou seja, o homem ele vai assim estragando tudo com tanta força, vai destruindo tudo,
E a floresta, ela não consegue mais voltar a ser o que ela era sozinha. Então, o que aconteceu? Apareceu aí uma nova opção de ajuda para o meio ambiente. E essa opção de ajuda é o reflorestamento, ó. É o que traz. Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. É o que traz para a gente aqui, ó. Então, essa é uma opção muito importante que vai ajudar a natureza. Então, o que é o reflorestamento? O reflorestamento ele é o plantio e a manutenção das vegetações em áreas que foram destruídas. Então, nós temos lá uma parte da natureza que foi destruída. Então, o homem ele vai lá, replanta aquela vegetação e ele vai também acompanhando, ele vai cuidando para que essa natureza, né, esse espaço, ele acaba voltando a florescer novamente, voltando a ter vida. Então, por que que eles encontraram essa opção aqui do reflorestamento? Essa foi uma opção que o homem buscou, né, que ele se preocupou para tentar recuperar o ecossistema. Então, o que que ele faz? Ele vai lá no meio ambiente, ele pega lá a muda, né, as plantinhas lá daquele espaço nativo e ele faz a plantação. Então, cada floresta, cada meio ambiente, ele tem lá as árvores, as vegetações que são próprias daquele ambiente onde ele está. Lembra que nós vimos lá em geografia que o Brasil ele é dividido por regiões? Então, cada região tem assim a sua particularidade. Na natureza também. Então, cada parte ali do ecossistema, ele tem as suas plantas particulares. Então, o homem, ele vai lá, ele faz todo o replantio, ele planta novamente. Então, ele pega assim, ele já vai lá numa área onde já havia alguns tipos de vegetações, alguns tipos de planta, e ele planta tudo novamente. Então, tudo que destruiu, ele vai lá e replanta. Então, isso é uma opção muito importante, sabe? Que foi se pensado, que foi se preocupado com a natureza. Isso é de grande valia, porque em alguns casos, assim, é o que eu falei para vocês, o homem ele acaba machucando tanto a natureza que a vegetação ela já não consegue mais nascer sozinha. Aí deixa o que o ecossistema muito defasado, né? Causa muito problema. Então a gente precisa aí tomar essa medida com bastante responsabilidade, com bastante força, que é o reflorestamento. E aí, vamos ver o que está falando aqui na página 183 para a gente sobre os problemas aqui, ó, de quando o homem acaba degradando a natureza. Então, aqui fala assim, ó, o desmatamento causa inúmeros problemas ambientais, como o assorreamento de rios. Está vendo aqui, ó? O que vocês estão vendo nessa foto aqui? Observa bem. Acertou quem está falando que está vendo aqui, ó, bastante lixo, todo assim o deslizamento, ó, do solo. Sabe como chama isso aqui, ó? Chama assorreamento. Então, o que é esse assorreamento? É um processo que vai acumulando tanto lixo aqui no solo, porque o homem ele vai jogando lixo, então vai acumulando tanto lixo. E aí o que acontece? Esse rio ele começa assim a poluir todo o solo, a água ela começa a ficar escura. Então o solo ele vai ficando assim, ó, vai caindo todo, né? E vai trazendo um problema muito grande para a gente. Esse problema que pode causar é de alagamento nas cidades. Está vendo quando tem aqueles problemas também que quando chove, o solo ele vai desmanchando tudo? Então, isso também é um problema ocasionado por essa degradação que tem na natureza,
Porque o homem vai lá, ele vai tirando todas as árvores, vai tirando todas as árvores, o solo ele vai ficando o quê? Ele vai amolecendo, amolecendo. Então, quando ele recebe ali um excesso de água, acaba tendo o deslizamento. Então, por esse também é um problema muito grande que acontece por causa do desmatamento. Então, mais uma opção aí, né? Uma amostra para a gente que a gente tem que se preocupar com a natureza, tem que fazer a nossa parte para que a gente evite aí problemas no futuro. E uma das alternativas que foi encontrada, que é muito importante, é essa que está mostrando aqui do reflorestamento. Olha essa foto aqui, ó. Olha que lindo. Quem gosta dessa imagem? Ah, eu adoro. Aqui, ó, é a foto do Parque Nacional da Tijuca, lá na cidade do Rio de Janeiro. Essa foto ela está mostrando a maior área reflorestada urbana do país. Então, está falando, ó, atualmente é considerado uma unidade de conservação e de proteção integral de ecossistema da Mata Atlântica. Então, olha, o homem já preocupado com a natureza, essa parte aqui, ó, lá no Rio de Janeiro, então ela já está protegida, ó. O homem ele não pode ir lá tirar tudo e ficar mexendo da forma que ele quer. Ela tem uma proteção. E vocês sabiam, falando em proteção, que essa preocupação aí com o processo de reflorestamento, ele não é de agora. Já faz muito tempo que o homem já vem preocupado com essa questão da natureza. Vocês sabiam que o Dom Pedro, lá no Parque Nacional da Tijuca, no ano de 6 de julho de 1960, então o Dom Pedro II, o que ele fez? Ele, ele, ele autorizou um processo de desapropriação lá dos fazendeiros, porque os fazendeiros eles estavam assim tirando todas as árvores para poder fazer o replantio de café. Então, o que eles começaram? O Dom Pedro começou a ficar muito preocupado, porque estava mexendo na natureza, degradando. Então, desde aquela época, o Dom Pedro já preocupado, ele já lançou lá uma ordem, né? Ele autorizou que se o homem ficasse degradando, tirando todas as árvores da natureza, ele ia desapropriar aquela terra do homem, ou seja, ele ia tirar aquela terra do homem. E isso, você sabe onde que aconteceu? Na cidade do Rio de Janeiro. É onde está mostrando aqui essa foto para a gente. Então, o que o Dom Pedro falou naquela época? Que quando o homem ele tirasse alguma árvore para ele poder fazer as plantações, né, do café e tudo mais, ele tinha que ir lá e replantar mais 100 mil mudas daquela árvore que foi tirada. Olha só o reflorestamento aqui já aparecendo desde aquela época lá do Dom Pedro. Está vendo só? Então, é uma preocupação que o homem tem de muito tempo atrás, né? E mesmo assim, ainda o homem não está 100% consciente, porque tem aquele que vai lá por benefício próprio, quer acabar com tudo. Mas precisa ter um olhar com carinho aí e de respeito com a nossa natureza. Então, vamos ver aqui na página 184. Aqui também está mostrando, olha, uma foto de um reflorestamento que foi feito lá em Rio Claro, ó, com as imagens de Rio Claro no Rio de Janeiro, com as margens de Rio Claro no Rio de Janeiro. Tá vendo? Então, essa parte nativa aqui da Mata Atlântica, ela também foi reflorestada. Ou seja, o que foi retirado de árvore aqui, precisou replantar. Olha só. E aqui eles estão bem preocupados, ó. Olha aqui as margens do rio. Então, eles estão preservando esse local aqui. Que legal, né? De quando a gente vê, a gente encontra aí o homem preocupado com a nossa natureza, preocupado em cuidar, não preocupado só com os benefícios próprios, né? A gente precisa ter esse equilíbrio todo.
E aí, pessoal, o que que nós vamos fazer? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora e vocês vão ler esse textinho aqui, tá? Ó, número 1. Leia o texto e responda o que se pede. Então, vocês vão ler esse texto, respeitando os sinais de pontuação, ler pausado. Se não entendeu, lê de novo, para que vocês possam responder as perguntas aqui da página 185, tá? Então, aqui fala assim, ó. Em roda, discuta com os colegas e com o professor os motivos que levam os animais silvestres a ocuparem os centros urbanos. Qual a importância do reflorestamento para evitar esse problema? Então, lá naquele texto que vocês vão ler, já vai estar falando um pouquinho sobre isso. E se nós lembrarmos o comecinho da nossa aula, onde a gente fala lá que o homem ele vai desmatando tudo, né? Ele vai jogando lixo na nossa natureza, o que acontece? Ele vai degradando, ele vai destruindo. A natureza ela vai sumindo. Então, se vai tirando toda a vegetação da natureza, o que vai acontecer com os animais que moram ali naquela natureza? Ele vai ficar sem o lar dele, não é? Então, ele não vai ter mais a mata, ele não vai ter mais aquele ecossistema, aquela natureza. O que ele vai fazer? Ele vai acabar vindo para onde? Ele vai acabar vindo para a cidade. E aí, quando ele chegar na cidade aqui, será que vai dar tudo certo para ele? Porque aqui na cidade é o habitat normal dos animais? Não, né? Então, é um outro problema que a gente tem aí, quando acontece esse problema do desmatamento. Então, é outra coisa que a gente tem que lembrar, sempre com carinho, além de toda a vegetação de todas as plantas, dos animais também, tá? Então, depois que vocês lerem aquele textinho, vocês vão responder aqui a pergunta número 2. Pesquise em revistas e em jornais um exemplo de animal silvestre que foi capturado na cidade. Então, o que vocês podem fazer? Podem pesquisar ou ir até o Google, tá? Só falar para o Google, animais silvestres que estão em perigo de extinção. Então, vai aparecer para vocês, né? Ou senão vocês podem falar assim, ó, animais silvestres que foram capturados na cidade. Então, vai aparecer para vocês. Aí vocês vão escrever aqui, ó, acha pelo menos 2. Quem são esses animais? Escreve um, escreve outro. Que cidade que esse animal foi encontrado? Qual o nome da cidade? Escreve para mim o nome da cidade do primeiro e do segundo. E o que aconteceu com esse animal quando ele foi capturado aqui na cidade? Quem sabe me dizer? Lá no textinho no Google, quando vocês fazerem a pergunta para ele, vai mostrar a foto e vai explicar também o que aconteceu com esse animal. Porque já está falando, o animal silvestre, ele é um animal que é para ficar na cidade, morar na cidade? Não, né? O habitat dele não é para ficar solto pela cidade. Então, o que será que aconteceu com esse animal? Para onde será que ele foi levado? Dá uma lidinha lá e escreve para mim, tá? Aí, vocês vão aqui para a página 186, que fala o seguinte, ó. A ilustração mostra um fragmento do ecossistema da Mata Atlântica reflorestada. Ou seja, a Mata Atlântica ela foi replantada, tá bom? Colhe na cena os adesivos disponíveis no final do livro e descubra os seres que habitavam neste ambiente e agora estão em risco de extinção. Então, vocês vão lá nos encartes, vocês vão achar os adesivos. Então, o que vai ter nesses adesivos? Vai ter o sapo, o macaco, o tigre, flor, arara azul. Então, tá lá. E aí vocês vão pegar esses animais e vocês vão colar. Então, quem que vem aqui? O que parece para vocês aqui? Um sapo, né? Cola aqui. E aqui, o que parece? Vocês vão achar lá no adesivo e vão colar. E aqui, vê lá no adesivo de vocês qual que vocês acham que encaixa.
Então, pessoal, aqui na Mata Atlântica, quando teve o problema lá do homem, né, e mexendo na natureza, e tirando tudo, tendo a queimada, então o que vai acontecendo? Os animaizinhos que moram lá, eles ficam sem lar, eles vão ficando sem o habitat, eles vão morrendo, eles vão ficando sem comida. E aí, se não tem mais daquele animalzinho da família para poder nascer outros, o que acontece? Chega uma hora que não vai existir mais nenhum. Eles vão entrar em extinção. Então, é muito triste isso tudo. A gente precisa mesmo ter um olhar com carinho e um olhar com cuidado para a nossa natureza, tá? Opa, tá dando uma mensagem aqui no meu celular. Então, vamos ver. Vamos finalizar com esse vídeo. Olá! Vocês querem conhecer a floresta amazônica? Há muitos anos, a Amazônia era um cenário de belezas onde nós, habitantes da floresta, vivíamos em harmonia com a natureza. Aos poucos, a nossa mata foi sendo invadida por gado, soja, hidrelétricas e a indústria do carvão, que fizeram dela um palco de destruição e tristeza. Oh, floresta? Alguém aí falou em florestas? Eu gosto, é de pasto. Soja, um novo ouro da Amazônia. Salve-se quem puder! Achou um absurdo? Pois é, mas a gente pode reescrever essa história, sem devastação, sem injustiças e com floresta. Quer saber como? É fácil. Assine a petição pelo desmatamento zero e seja o herói das florestas. Acesse www.ligadasflorestas.org.br. Viu só esse vídeo? A gente fica triste em ver, né? Mas é a nossa realidade. Mas que bom que nós temos vocês aí, ó, essas crianças que são o futuro do Brasil e já estão aprendendo direitinho e vão saber cuidar da natureza, né? Com muito amor e carinho. Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.